Boa noite com Maria, 6 de fevereiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o livro do Padre Luiz Erlim. Esse lindo livro que traz meditações como se fosse Nossa Senhora falando conosco e também a palavra de Deus para nos orientar, para nos guiar. Você já pode abri-lo na página 51 para você que tem o devocional. Para você que não tem, pegue sua Bíblia e o seu caderno, porque mais uma vez Nosso Senhor vai falar muitas coisas ao nosso coração. E vamos pedir que o Espírito Santo venha nos guiar, nos oriente, nos instrua, toque no nosso coração, que estejamos sensíveis à voz de Deus, estejamos sensíveis àquilo que Ele tem para falar para cada um de nós em especial. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O tema de hoje é colocar o coração naquilo que se faz. Tudo que você faz, você coloca o seu coração? Você coloca ali o seu empenho, a sua dedicação total? Ou você fica naquele só um pouco, meio termo? Ah, nem tanto? É sobre isso que nós vamos falar e meditar. O que é colocar o coração naquilo que se faz? É colocar amor, é colocar paixão, é colocar entrega em tudo que formos fazer. Seja na nossa vida de missão, na igreja, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, seja o que for, eu preciso colocar o meu coração. Eu preciso, mesmo com as circunstâncias contrárias, mesmo com as dificuldades, eu preciso colocar o meu coração à disposição e fazer com amor. Nós falamos isso essa semana, que é fazer tudo com amor. A palavra de Deus que vai nos guiar é Neemias, capítulo 3, versículo 38. Neemias 3, 38, que nos diz: assim reconstruímos a muralha. Ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. Olha, essa mensagem de hoje, poderíamos falar muitas coisas. E eu tive que me controlar aqui porque eu queria escrever muita coisa, mas eu me contive, porque senão eu ia no embalo, porque apesar de ser um versículo, vocês já perceberam, normalmente é um versículo, mas que quando traz o título, traz ali a mensagem, a gente consegue mergulhar e consegue ir para muitos lados, né, para várias direções. Então, vamos começar aqui pelo versículo e vamos ver o que o nosso Senhor tem para nos falar, mas eu já motivo a você a sempre olhar o devocional, não somente uma palavra só. Pode ser que para você chame atenção uma palavra só, mas sempre na mensagem ela nos vai dar várias direções. O que fazer, como fazer, qual estratégia, como orar, o que eu preciso orar. Então, sempre para várias direções. Mas vamos entender aqui esse versículo de Neemias. Esse trecho descreve um momento decisivo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias e o povo enfrentavam zombaria e ameaças de inimigos externos, mas decidiram seguir em frente. O que aconteceu? Neemias reuniu um povo para poder reconstruir as muralhas, sendo que tinham pessoas que ficavam zombando. Ah, vocês não vão conseguir. Isso é desperdício de tempo, de material, de dinheiro. Vocês não deveriam estar fazendo isso, procurem fazer outra coisa e tantas outras coisas que falava. Na nossa vida também é assim. Sempre tem alguém para nos desmotivar. Sempre tem alguém para apontar os defeitos. Não aponta a solução, não aponta ali a causa. Eu sempre costumo dizer que falar do problema dos outros é muito fácil, quando você não está vivendo. Então, hoje em dia é o que mais tem. As pessoas têm opinião para tudo na internet, mas não se coloca no lugar do outro. Não se coloca na situação daquela pessoa, do porquê que ela tomou aquela decisão, porquê que ela fez aquilo.
ou porque ela não fez nada. A gente precisa se colocar no lugar do outro para entender. E essas pessoas não se colocavam ali o porquê que eles queriam reconstruir. E essa frase, reconstruir a muralha, a gente pode desmembrar ela para várias situações. Eu vou trazer aqui só uma, mas você pode trazer para a sua realidade. Se hoje você precisa reconstruir algo, se hoje na sua vida tem alguma muralha, tem algum muro que precisa ser reconstruído, então mãos à obra. Mãos à obra. Aqui o sentido não é de derrubar a muralha, mas é de reconstruí-la. Por quê? Porque ela é proteção. Nas cidades grandes, a gente tem costume o quê? As casas, elas têm muros. Tem pessoas até que colocam ali cerca, coloca aqueles arames farpados, coloca câmera. Mas no interior, muitas das casas elas são uma do lado das outras, não tem separação, não tem muro, não tem aquela divisória para o quintal. Nos Estados Unidos também é assim, as casas elas não têm muro entre elas. Eu acho até engraçado, porque você já viu em filme ou pesquisando na internet, você vê que os carros vão passando nas ruas, você vê que é uma casa do lado assim, às vezes até tem ali o espaço de uma casa para outra, mas não tem muro, não tem cerca, não tem nada. Então, é tudo livre. Mas é uma cultura diferente. Aqui no Brasil, não. A gente, quanto mais cercado, a gente quer ficar, né? Quanto mais cercado, a gente se sente mais protegido. Mas Rio de Janeiro é assim, acredito que muitas cidades também. Mas aqui, no caso, a muralha era para proteger. Não era de divisão, mas de proteção. Então, vamos entender esse contexto de reconstruir a muralha. Neemias primeiro chorou e orou ao saber que os muros estavam em ruínas. Identifique onde estão as brechas e na vida de oração, no temperamento, no cuidado com a família. A reconstrução começa com a humildade de admitir o que está quebrado. Eu preciso fazer um diagnóstico da minha vida hoje e olhar o que precisa ser reconstruído. Uma relação, uma amizade, uma confiança. Eu preciso reconstruir. Neemias orava intensamente, mas também pedia recursos ao rei e organizava os materiais. Não basta desejar a mudança, é preciso colocar as mãos na massa com a disciplina de São Bento, rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Mais uma vez a gente está falando de São Bento, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã de São Bento, é o meu santo padroeiro. Eu sempre tenho uma experiência com São Bento e aprender com São Bento para mim é uma riqueza e eu quero compartilhar isso com você. São Bento, quando fala de orar e trabalhar, como nós falamos essa semana, ele também nos ensina isso. Rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Reconstruir dá trabalho, dá. Quem já fez obra em casa sabe como é. Reconstruir dá trabalho, mas eu preciso me empenhar. Eu preciso. Eu quero aqui trazer 3 perguntas para te ajudar nessa reflexão. O versículo diz que o muro subiu porque o povo pôs o coração no trabalho. Olhando para suas atividades hoje, você sente que está apenas cumprindo tarefas ou que é a verdadeira entrega na alma naquilo que faz? Você faz com empenho? Mesmo que seja uma coisa simples, mas fazer com empenho, com amor, com dedicação, com total entrega. Você tem essa total entrega em tudo que você faz? Segunda pergunta. Neemias e o povo enfrentaram zombaria e oposição enquanto construíram. Como você tem protegido a sua muralha espiritual das críticas e desânimos externos que tentam fazer você parar a obra que Deus começou na sua vida? Eu preciso estar preparada para as críticas e passar por sobre elas. Eu preciso estar preparada porque o desânimo vai vir. O cansaço vai vir. Na semana passada, quando meu computador ficou ruim, eu entrei em desespero. No primeiro momento, eu fiquei assim, desesperada, porque eu não sabia o que era.
não sabia quanto que eu ia gastar, tudo foi muito de repente. Então, assim, no primeiro momento eu fiquei muito desanimada. E eu já fiquei pensando, isso não der jeito, como é que eu vou fazer? E aí depois vem aquela sentença, né? Ah, eu não vou fazer mais nada, eu não quero saber de mais nada. Então a gente se entrega muito facilmente. Só depois que o Espírito Santo falou assim, ó, minha filha, acorda. Vamos se equilibrar de novo. Dá jeito, confia. Aí foi que eu tomei jeito. Porque é assim, a gente tem que levar um choque de realidade. Então, a gente precisa também saber lidar com os desânimos que nos acontecem, com as contrariedades, para que a gente possa se manter fiel ao propósito. E por último, o texto menciona que a muralha foi terminada até a metade de sua altura. Muitas vezes desistimos quando o cansaço bate no meio do caminho. O que falta para você perseverar e fechar as brechas que ainda restam na construção da sua história ou do seu caráter? Não desanime. Reconstruir dá trabalho, mas é um passo de cada vez que a gente chega lá. Eu não posso desistir no meio do caminho. E para muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, não é hora de parar. Você chegou até aqui, não é hora de parar. A frase de hoje diz assim: coloque o coração diante dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos, os seus desejos para 2026? Mas nós já estamos em fevereiro, sim, já estamos em fevereiro. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para fazer. Então não pare agora. Insista nos seus sonhos, insista nos seus projetos. Se nesse primeiro momento não está dando certo, tome fôlego e continue. Tome fôlego e tente de novo. Mas não desista dos seus sonhos. Essa frase nos convida a uma postura de rendição e transparência total diante de Deus. Para o seguidor de Cristo, colocar o coração não é apenas apresentar desejos, mas alinhar a própria essência à vontade de Deus. Se alinhe. O que é se alinhar? É estar em concordância, estar em união, é estar unida a Cristo. Eu preciso estar unida a Cristo, a sua palavra, andar ali, ó, conforme é a vontade de Deus, o seu mandamento, ali o que ele me diz, o que ele me fala, o que ele me orienta. Isso é andar em alinhamento, para que eu não me desvie por conta do desânimo, por conta das críticas, por conta de pessoas que às vezes não te motivam, que só querem falar mal, por conta de situações que vão acontecendo inesperadas. Então eu preciso estar alinhada, porque quando essas coisas vierem e elas vêm, você não vai parar. Você não vai desistir, mas vai prosseguir. Vai prosseguir. Não quer dizer que você vai prosseguir sem dor, mas você vai prosseguir. Não quer dizer que você não vai derramar lágrimas, mas você vai prosseguir mesmo chorando. Você vai prosseguir. Seja na dor, nas lágrimas, você vai prosseguir. E nesse momento eu quero convidar a você a uma oração curta, mas que você já pense aí nos seus sonhos e projetos. E conforme eu vou rezar essa oração, vai fazendo a sua oração dizendo: Senhor, eu te entrego os meus sonhos e projetos. Escute essa oração. Senhor, hoje eu coloco meu coração inteiramente diante de Ti. Entrego meus medos, meus desejos e tudo que sou. Que a Tua vontade molde os meus sentimentos e que a Tua paz governe os meus pensamentos. Não quero mais carregar meus fardos sozinha. Descanso na Tua fidelidade e confio no Teu cuidado. Amém. Que essa oração também seja sua. Aqui é só um exemplo, mas que você pare em algum momento desse dia para entregar os seus sonhos e projetos. Amém? A mensagem de hoje diz assim: meu filho, a vida é muito curta para perder tempo com inutilidade, fazendo coisas que não te enriquecem e que não te realizam. Todas as coisas feitas com amor e com o coração são executadas com capricho e cuidado. Muitas vezes eu sei que é preciso concretizar obras que não são de tua vontade. Mesmo nessas circunstâncias, faça o teu melhor.
Porém, procura na vida encaminhar o teu existir para a edificação de castelos que encham teus olhos e teu coração de alegria. Dessa forma, todo esforço empregado em busca da meta não será superficial, mas essencial para a tua felicidade. A palavra-chave de hoje é alegria. O que essa palavra diz para você? O que essa palavra tem a ver na sua vida hoje? Você precisa de mais alegria? Então pense, deixe registrado no seu caderno e vamos pedir que Nossa Senhora possa rogar por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.